pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no LMP História e Filosofia. Meu nome é Laura e hoje nós vamos estudar o feudalismo. Quando a gente estuda o feudalismo na escola, a gente acha que ele aconteceu durante todo o período medieval e em todas as sociedades, mas não é bem assim. O feudalismo, ele é um modo de produção, assim como tem o modo de produção escravista, asiático, socialista e o capitalista que a gente vive hoje. Só que o feudalismo, ele foi um modo de produção específico da Europa Ocidental. Então, ele não aconteceu em todas as sociedades durante a Idade Média. Ele aconteceu na Europa Ocidental. Então, o feudalismo, ele é um sistema socioeconômico e político que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 9 e 15. O feudalismo tem as suas origens em vários acontecimentos, em vários fatores sociais, históricos e políticos, como a queda do Império Romano do Ocidente, a invasão e o assentamento de povos bárbaros e também na necessidade de se formar uma nova organização política e econômica em um momento de grande instabilidade. O colapso do Império Romano do Ocidente levou a uma fragmentação política, levou a uma perda de um governo central e forte. Essa desintegração causou um vácuo na política, que foi preenchido por líderes locais. Enquanto isso, povos como os visigodos, os ostrogodos, saxões, francos, eles estavam invadindo e se estabelecendo em algumas regiões da Europa. E esses povos, eles levaram para a Europa a sua organização social e política, que era baseada em sistemas de lealdade pessoais e também em sistemas de clientela. Com a ausência de um governo central e forte, o poder foi descentralizado e transferido para senhores locais. Esses senhores, eles concediam proteção e terra aos seus vassalos em troca de lealdade e apoio militar. Essa relação entre o senhor e o vassalo se tornou a base do sistema feudal. O senhor feudal, ele concedia os feudos, que eram as terras, ao seu vassalo, e o vassalo, em troca, ele oferecia lealdade, apoio militar e outras obrigações ao seu senhor. A economia da Europa medieval era predominantemente agrária. O controle e o uso da terra era fundamental para a produção de alimentos e a sustentação das populações locais. O sistema agrário medieval, feudal, ele era baseado através dos servos e dos camponeses que trabalhavam, que cultivavam nas terras dos senhores feudais. Também tinha a Igreja Católica. A Igreja Católica exerceu um papel significativo nessa estruturação do sistema feudal. Os monastérios e os bispados, eles tinham terra e eles exerciam grande influência na política e também na sociedade. O feudalismo, ele não surgiu de forma repentina. Ele foi sendo desenvolvido gradualmente ao longo dos séculos. Ele se adaptava às condições locais e variava de região para região. O auge do feudalismo foi durante a Alta Idade Média, um momento em que a maioria da Europa Ocidental estava organizada sob esse sistema. Mas com o tempo foram surgindo algumas mudanças sociais, políticas e econômicas, como o crescimento das cidades, o aumento do comércio e a centralização do poder monárquico. Esses e outros fatores contribuíram com o declínio do feudalismo no final da Idade Média. A economia feudal era quase exclusivamente agrária. A maioria das pessoas moravam no campo e se dedicavam às atividades agrícolas.
Os feudos eram grandes porções de terras que estavam sob o controle do senhor feudal. Esses feudos incluíam tanto terras agrícolas quanto pastos e florestas. A base desse sistema feudal, a base do feudo, era a relação de vassalagem, que é aquele sistema que o vassalo, que geralmente era um nobre ou um cavaleiro, oferecia seus serviços militares e também a sua lealdade para o senhor feudal. Em troca, o senhor feudal concedia proteção e direito do vassalo produzir em uma parte desse feudo. O feudo era quase autossuficiente, eles conseguiam produzir quase tudo que era necessário para a sobrevivência da população. Existia o comércio, mas ele era limitado, ele era realizado apenas a nível local. Então, o sistema feudal ele era feito através dessa relação de vassalagem. Então, o senhor que tinha o controle do feudo, ele oferecia parte de suas terras para os vassalos poderem produzir seus alimentos. Quem trabalhava nesses feudos, nessas terras, eram servos ou camponeses. Então, esses servos e camponeses, eles podiam usar parte do feudo para produzir os alimentos para sua sobrevivência. Mas de toda a produção que eles faziam, eles tinham que entregar uma parte para o senhor feudal, que era um tributo. E além disso, eles tinham que realizar outros serviços para o senhor feudal, como a restauração de estradas e fortalezas, eram esses servos e camponeses que realizavam. E além disso, eles tinham que trabalhar nas terras do senhor. Então, esse trabalho obrigatório que eles tinham que fazer na terra do senhor feudal era chamado de corveia. E a parte da produção que eles faziam, que eles entregavam para o senhor feudal, era chamado de tributo. Esse tributo ele poderia ser pago como parte da colheita ou do gado ou qualquer outro produto que era produzido dentro do feudo. A sociedade feudal era caracterizada por uma estrutura social hierárquica e rígida, onde as relações de poder e de obrigações eram baseadas na posse da terra e nos vínculos de lealdade e de serviço. A sociedade feudal era dividida em vários estamentos, em várias classes, e cada classe tinha as suas funções, os seus direitos e os seus deveres específicos. No topo da pirâmide da sociedade feudal está o rei. O rei ele tem a posse e o controle de todos os feudos do reino. O rei ele oferta seus feudos para a nobreza e em troca a nobreza oferece a sua lealdade e seus serviços militares. A nobreza, que incluía os cavaleiros, os duques, os barões, eles recebiam os feudos do rei e em troca eles davam a sua lealdade, seus serviços militares, eles davam conselhos ao rei e também ajuda financeira ao monarca. Os vassalos eram nobres menores que sempre estavam sob o poder de algum senhor mais poderoso. Eles sempre tinham que servir obrigações para senhores mais poderosos. Esses vassalos, esses nobres menores, eles podiam usufruir de parte do feudo e em troca eles ofereciam seus serviços militares e outras obrigações que eles tinham com esses senhores mais poderosos. A maioria da população do feudo eram servos e camponeses. Esses servos e camponeses, eles eram obrigados a trabalhar na terra do senhor feudal e em troca eles eram protegidos e podiam cultivar na terra para a sua sobrevivência. Os servos e os camponeses, eles estavam ligados à terra, eles não podiam deixar o feudo. Existiam também os vilões. Os vilões, eles trabalhavam no feudo igual os servos e os camponeses. Eles tinham que trabalhar na terra do senhor feudal,
eles podiam produzir para a sua sobrevivência, eles tinham que pagar tributos, mas eles tinham mais autonomia e mobilidade dentro do feudo, eles podiam sair da terra, eles não estavam ligados à terra do senhor feudal. Outra classe social bastante importante dentro do sistema feudal era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela exerceu grande influência, ela tinha muito poder dentro do sistema feudal, tanto na sociedade quanto na economia e também na política. O clero, ele era dividido em dois, ele era dividido em alto clero e em baixo clero. O alto clero eram os bispos, os arcebispos e os abades, e o baixo clero eram os padres e os monges. O alto clero, ele tinha posse de terras e exercia sua participação na política e na economia do feudo. Não se pode falar de feudalismo, de Idade Média, sem falar da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem um papel fundamental nesse sistema feudal na sociedade medieval. A Igreja Católica, ela exercia grande poder e influência em diversas áreas da vida das pessoas. A Igreja Católica influenciava a vida espiritual, a política, a economia, toda a sociedade em geral. A Igreja Católica era a única instituição cristã que existia na Europa Ocidental medieval. O Papa era considerado um representante de Deus na Terra, então a doutrina e os sacramentos da Igreja Católica, eles moldavam a vida espiritual e moral das pessoas na Idade Média. A Igreja Católica exercia grande influência na vida das pessoas, desde o seu nascimento até a sua morte, passando pelo batismo, pelo casamento e pelo funeral. Os sacramentos da Igreja Católica, eles eram fundamentais para o bem-estar espiritual das pessoas e para a sua salvação. A Igreja Católica, ela tinha o poder de excomungar as pessoas. A pessoa que era excomungada, ela não tinha mais acesso aos sacramentos, à comunhão da Igreja Católica. E a igreja podia excomungar uma região inteira. Então essa região, essas pessoas que eram excomungadas, elas não tinham acesso aos serviços que eram prestados pela Igreja Católica. Então os sacramentos e a doutrina eram grandes instrumentos de controle e disciplina das pessoas no período medieval. A Igreja Católica era uma grande proprietária de terras na Europa feudal. Os mosteiros, os bispados, as abadias possuíam vastas extensões de terras, de feudos, que eram trabalhadas por servos e por camponeses. Essas terras geravam muito lucro para a Igreja Católica, porque os fiéis eles tinham que pagar o dízimo, que era 10% da produção anual para a igreja. A igreja, geralmente, ela não pagava imposto para o rei e ela também ainda recebia doações de terras de fiéis que queriam garantir a sua salvação, o seu bem-estar espiritual. Tudo isso fez com que a Igreja Católica acumulasse muita riqueza e muito poder durante a Idade Média. A Igreja Católica, ela exercia muita influência nos reis e na nobreza, atuando como uma mediadora e uma conselheira. A coroação dos reis era feita por clérigos do alto escalão, simbolizando uma aprovação divina. Os clérigos, eles tinham uma jurisdição própria, eles administravam leis e os tribunais eclesiásticos. Os tribunais eclesiásticos eram onde os clérigos eram julgados e era aplicada a lei canônica, a lei da igreja e não a lei do rei. Alguns clérigos, como bispos, abades, eles ocupavam cargos políticos e ainda acumulavam títulos. A Igreja Católica era a principal guardiã e transmissora do conhecimento. Os mosteiros, as igrejas, as catedrais, elas tinham escolas que preservavam e transmitiam
os clássicos da literatura, da filosofia, da ciência, os principais eruditos e escritores do período medieval eram clérigos. A igreja patrocinava a construção de mosteiros, catedrais, igrejas, conventos que iam servir como centro de arte e de cultura. Os mosteiros e os conventos, eles também ofereciam outros serviços para a população, como cuidados médicos, abrigo para viajantes e assistência aos pobres e aos necessitados. A partir do final do século XIII, o feudalismo enfrentou uma série de crises que levaram ao seu declínio gradual. O aumento do comércio e o surgimento de cidades mercantis enfraqueceram a economia feudal. As cidades elas se tornaram o centro da produção e do comércio, possibilitando novas oportunidades de economia, e isso diminuiu a dependência dos feudos. A inserção e o uso frequente de moeda enfraqueceu o pagamento dos tributos em espécie, em produtos e em serviços. Os senhores feudais passaram a exigir o pagamento de tributos em dinheiro, o que alterou a dinâmica econômica do feudo. As cruzadas e a abertura de novas rotas comerciais conectou a Europa com o mercado asiático, o que proporcionou muita riqueza e acesso a produtos exóticos. E isso foi desenvolvendo uma economia baseada no comércio e na manufatura. Entre os séculos XII e XIII, a população europeia aumentou muito, e isso causou uma pressão no feudo. Eles passaram a desmatar as florestas e a cultivar em áreas marginais. Isso reduziu a produtividade agrícola e causou a fome. A peste negra, ela dizimou quase 1/3 da população da Europa, o que provocou uma escassez da mão de obra. Esses trabalhadores sobreviventes, eles começaram a lutar por melhores qualidades no trabalho e de salário. Essa insatisfação entre os servos e os camponeses provocou uma série de revoltas. Esses levantes eram uma resposta à tentativa dos senhores feudais de aumentar as taxas de imposto e as obrigações dos trabalhadores. Monarquias fortes começaram a surgir na Europa, centralizando o poder e diminuindo a autoridade dos senhores feudais. Reis e rainhas começaram a formar seu território, construíam exércitos permanentes e sistemas de tributação centralizados. A formação de estados nacionais, como a França e a Inglaterra, reduziram a autoridade e o poder dos senhores feudais. Um poder centralizado era mais eficiente para a manutenção da ordem e para a administração, diminuindo a necessidade de se ter relações de vassalagem. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra acelerou o declínio do sistema feudal. Eles tinham a necessidade de se ter exércitos grandes, profissionais, e esses exércitos eram financiados pelo imposto real, e isso reduziu e enfraqueceu muito as relações de vassalagem. O grande cisma papal e a corrupção que existia dentro da Igreja Católica diminuíram a autoridade religiosa que fundamentava, que sustentava o sistema feudal. Movimentos reformistas começaram a surgir, questionando o papel da igreja na sociedade, e eles buscavam reformas que desafiavam o sistema feudal que era imposto. A crise do feudalismo foi um processo bastante complexo, influenciado por mudanças de ordem religiosa, militar, econômica, política, social. À medida que a Europa ia entrando na Renascença, iam surgindo novas formas de organizar a sociedade, novas formas de organizar a economia e a política, que iam substituindo a ordem do antigo sistema feudal, preparando o terreno para o surgimento da sociedade moderna.
Essa então foi a videoaula sobre o feudalismo. Se você ficou até aqui, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber notificação quando tiver conteúdo novo, comenta o que você achou dessa videoaula, compartilha com outras pessoas. Quanto mais você engajar no conteúdo do canal, mais o YouTube vai recomendar ele para outras pessoas e mais o canal vai crescer. Siga o LMP nas redes sociais, é tudo LMP História e Filosofia. Se você gostou do tema dessa videoaula, dá uma olhada nos livros que estão na descrição para você estudar e aprofundar cada vez mais seus estudos sobre a Idade Média. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima!